O voto é direito e dever de todos os cidadãos brasileiros. Em outubro, os eleitores brasileiros, inclusive os que moram fora do país, vão às urnas eleger o próximo presidente da República. No programa de hoje, você vai saber como são realizadas as eleições brasileiras no exterior. E ainda nesta edição, a agenda cultural e o depoimento de um brasileiro que morou em Israel. Aqui no Brasil, na próxima eleição, vamos eleger presidente da República, governadores de estado, deputados e senadores. E quem está a milhares e milhares de quilômetros de distância de casa também deve votar. É isso mesmo. Os brasileiros que vivem no exterior também são obrigados a participar das eleições, mas eles votam apenas para presidente da República. Isso porque seria muito difícil organizar um pleito lá fora com mais candidatos. Imagine só, se somarmos senadores, deputados estaduais, distritais, federais e governadores, quantos candidatos seriam no total? E por cada estado? Agora imagine como esses eleitores imigrantes escolheriam os representantes de seu estado. Ficou confuso, né? Por isso, é praticamente impossível. Impossível é que os que estejam no exterior votem nos outros pleitos, porque a complexidade é crescente. Imagina a eleição para o Senado, quantos candidatos ao Senado, e também deputação federal, deputação estadual, municipal já nem se fala, vereador já não se fala, que há uma impossibilidade material de realizar a eleição no exterior. Mas quem deve votar? Todo brasileiro nato ou naturalizado que tenha mais de 18 anos de idade e esteja morando em qualquer país onde haja representação diplomática brasileira ou esteja vinculado a uma jurisdição consular. E assim como acontece aqui no Brasil, o voto é facultativo para quem tem entre 16 e 18 anos, mais de 70 anos ou é analfabeto. As eleições no exterior obedecem às mesmas leis que aqui e ocorrem da mesma forma. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal é o responsável por tudo, com o apoio, é claro, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, que mobiliza os consulados ou missões diplomáticas de cada país. As sessões eleitorais seguem o mesmo regulamento, cada sessão eleitoral comporta 400 votantes, então se nós tivermos num país 800 inscritos, teremos 2 sessões, embora possam ser no mesmo local, serão 2 mesas, com mesários e presidentes de mesa diferentes. Hoje, dos 2,5 milhões de brasileiros que vivem no exterior, cerca de 300 mil estão aptos a votar para presidente do Brasil. Um crescimento de mais de 30% em relação às últimas eleições, em 2010. Estados Unidos, Portugal, Japão, Itália e Alemanha são os países com maior número de eleitores brasileiros. Juntos, somam 163 mil. Mas isso não significa que todos estes emigrantes cumpram com suas obrigações. A abstenção ainda é considerada alta, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Para se ter uma ideia, nas eleições passadas, apenas 89 mil brasileiros foram às urnas em outros países. O maior desafio é a distância. Nós até agora só tínhamos aberto sessões na cidade onde nós temos postos da rede consular. Então, e muitos brasileiros, muitas comunidades brasileiras moram a grandes distâncias desses postos da rede consular. E eles não viajam. O brasileiro jamais viajará 100 quilômetros, 200, 500, não comprará uma passagem de avião, não pegará o carro em uma estrada a 300 quilômetros de ida e de volta para votar. E não são só as dificuldades de participar do pleito que distanciam os emigrantes brasileiros das urnas. Luana Venâncio mora há 8 anos no exterior. Em 2006, estava na África e justificou o voto. Em 2010, de férias no Brasil, também optou por não votar. Este ano, ela vai estar na Espanha durante as eleições e já fez sua opção. Eu não pretendo votar, eu pretendo justificar que eu não voto porque não estou no Brasil. Eu realmente não quero participar
de um voto sim na política brasileira. Eu, particularmente, votando sim ou não em algum candidato que esteja se candidatando à presidência da República agora, me afeta indiretamente, porque afeta a minha família, afeta meu país, mas a mim não me afeta. O eleitor pode justificar as ausências às eleições quantas vezes forem necessárias, mas deve ficar atento. Caso não justifique, fica em débito com a Justiça Eleitoral brasileira e, enquanto não regularizar a situação, vai sofrer uma série de restrições. Entre elas, veja só, fica impossibilitado de obter passaporte ou carteira de identidade, de se inscrever em concursos públicos e de obter qualquer documento em repartições diplomáticas. E atenção, o prazo para justificar é de até 60 dias após o pleito. Depois de faltar a 3 eleições sem justificativa, o título é cancelado. A abstenção é um instituto que vai contra a democracia. O processo eleitoral ele se realiza para a escolha dos governantes. Um regime democrático se faz pela maioria. A maioria, quanto mais expressiva, maior legitimidade para os governantes. E para quem não está regularizado, ainda dá tempo. Até 7 de maio é possível fazer inscrição, transferência e revisão dos dados pessoais. Basta procurar as sedes das embaixadas ou das repartições consulares com jurisdição sobre a localidade onde você mora ou qualquer cartório eleitoral aqui no Brasil. E este ano pode ter novidade para facilitar a vida do eleitor que está no exterior. É que pela primeira vez devem ser abertas sessões eleitorais em cidades onde não há postos consulares do Brasil. A iniciativa só depende agora de autorização da Justiça Eleitoral para começar a funcionar na próxima eleição de outubro. Nós, depois de um levantamento muito cuidadoso com toda a nossa rede consular, nós pedimos alguns postos que fossem nosso piloto para esse projeto. Então, 14 postos se dispuseram a abrir sessões em outra cidade também, né? Então vão estar funcionando 2 ou 3 cidades. Um posto vai estar responsável por montar eleições em 2 ou 3 cidades. É um grande esforço e por isso é um piloto. Nós temos que levar as sessões até as grandes comunidades brasileiras, que é a única maneira da gente garantir que elas vão votar. E direto da Holanda, 2 brasileiros contam se vão votar nas próximas eleições. Meu nome é Márcia Curvo, moro na Holanda há 14 anos, gerencio o site brasileirosnaholanda.com. Pela primeira vez vou votar para presidente da República do Brasil no Consulado Geral em Roterdã. Transferi meu título há alguns dias, foi um processo fácil e rápido. E das outras vezes eu sempre votei no Brasil porque sempre estive lá durante as eleições. Uma vez paguei multa por não ter votado, mas gosto de exercer meus deveres de cidadã brasileira. Meu nome é Wendel Wisner Moreira, tenho 27 anos, moro há 2 anos e meio em Amersfoort, na Holanda, e transferi meu título há 15 dias no consulado em Roterdã e pela primeira vez vou votar para presidente no exterior. No próximo bloco, entrevista com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio Mello. Voltamos já, não saia daí. Olá, e se ainda ficou alguma dúvida para você que mora no exterior, quem esclarece agora é o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio Mello. Como é que é o processo de eleição no exterior? Como é que é a organização dessas eleições e depois como que esses votos são contabilizados? É interessante porque o Brasil é personificado no exterior pelas embaixadas, em primeiro lugar, e em segundo plano pelos consulados. E se tem a atuação dos consulados como verdadeiros cartórios eleitorais, inclusive quanto a mesários e quanto a pessoas que estarão trabalhando, né, nesse contato com os eleitores. E isso tem funcionado. Ministro, agora qual que é o peso desses 200, 300 mil votos para a decisão das eleições? Em primeiro lugar, presume-se que essas pessoas sejam pessoas de uma escolaridade maior,
Portanto, pessoas mais esclarecidas, pessoas que têm um descortínio muito grande, né? Em segundo lugar, eu já não raciocino apenas com os 200 mil. Eu sou um homem otimista. Quero avançar quanto a esses eleitores. Quero avançar quanto à participação maior deles, eleitores. E as regras, então, para os eleitores são as mesmas do Brasil, para quem não vota? Sem dúvida. Aí é preciso que o eleitor também acompanhe a vida nacional e procure examinar, mediante a imprensa, contato com a imprensa, com o noticiário, examinar os perfis dos candidatos, escolhendo bem, né, aquele que deve ter um nome sufragado. Agora, o brasileiro que está no exterior hoje só vota para presidente. Já tem uma demanda, inclusive tem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, pedindo que esse voto seja estendido para o Legislativo, para o Congresso Nacional, né? Deputados e senadores. Isso é viável, ministro? Olha, em primeiro lugar, ele vota para presidente e vice-presidente, já que a eleição do presidente implica a eleição do vice que está na chapa. Em segundo lugar, nós dependemos, para termos uma eleição mais abrangente em termos de escolha pelos eleitores, de uma providência normativa. Por exemplo, para definir-se, né, em que candidatos aquele que está no exterior votará. Os candidatos do local onde ele está registrado no Brasil como eleitor seria uma ideia. Aí ele poderia votar nesses candidatos. Mas é um passo ainda a ser dado, porque a legislação de hoje apenas prevê, como você disse bem, Luciana, a votação no presidente e automaticamente no vice-presidente da República. Agora eu peço que o senhor encerre essa nossa conversa, reforçando a importância do voto para o exercício da cidadania. É incrível. O voto é uno, mas tem uma força que não é às vezes percebida pelo eleitor. Ele se soma a tantos outros e implica a escolha do representante. Eu, inclusive, costumo dizer que a sociedade não é vítima dos maus políticos que nós temos, mas é autora, porque é ela quem escolhe os representantes. Em 5 de outubro, principalmente no Brasil, e nós estamos numa época em que o brasileiro revela que a apatia não pode ser o mal da nossa quadra, né? Se compareça às urnas e se proceda realmente ao protesto, bem escolhendo os representantes. Daí termos que substituir aquela máxima vem para a rua por vem para a urna e escolher bem os candidatos. E ainda que esse brasileiro não esteja no Brasil, ele pode voltar um dia e deixou família aqui, né? Com certeza. Claro, ele tem raízes, mantém sempre raízes em termos da família, que geralmente permanece no Brasil, pelo menos os que não são mais próximos, né? No território nacional. E ele é diretamente interessado, como brasileiro, pelo país que nós queremos e ainda vamos alcançar. A importância é a mesma. Sem dúvida. De quem mora aqui. Muito obrigada, ministro, pela entrevista. Uma satisfação enorme. E você, quer votar e ajudar a definir os rumos da política aqui no Brasil? Então, papel e caneta na mão e anote aí o que é preciso para regularizar a sua situação. Para fazer sua inscrição na Justiça Eleitoral, transferir seu título para o exterior ou revisar dados pessoais, vá pessoalmente à embaixada ou repartição consular brasileira responsável pela localidade em que você mora. É preciso apresentar documento oficial brasileiro de identificação, como por exemplo, carteira de identidade ou certidão de nascimento ou casamento, comprovante ou declaração que ateste sua residência no exterior e certificado de quitação do serviço militar para homens com idade entre 18 e 45 anos. Meu nome é Thiago Salles, sou brasileiro, moro há 20 anos na Espanha e estas eleições serão as primeiras em que eu votarei. Fiz a minha mudança eleitoral, acho que faz uns 8 anos atrás. Nas últimas eleições eu não pude votar porque eu estava trabalhando e não pude pegar folga para fazer o voto, mas esse ano eu espero que sim.
O voto é obrigatório no Brasil, alguns países não são assim, aqui na Espanha não, mas eu acho que é um direito que nós temos e deveríamos exercer esse direito a voto. Pelo Facebook, perguntamos aos imigrantes brasileiros: você vai votar nas próximas eleições? Marta Ferreira, que mora na Itália, diz: o voto não deveria ser obrigatório. Vocês acham que eu vou gastar 200 euros para ir a Roma votar? Simone Salles, que também mora na Itália, comenta: até gostaria de ir a Roma votar, mas não trabalho há muito tempo, sem condições. Já Márcia Henrique mora em Chicago, nos Estados Unidos, e diz: vou votar sim, mesmo que pareça que não vale a pena. Daqui a pouco, o depoimento de um brasileiro que morou em Israel. É já já. E agora o quadro Viajantes, que sempre traz o depoimento de um brasileiro que já morou ou vai morar no exterior. Hoje, quem está com a gente é o tradutor e intérprete Matan Gikovati, que morou em Israel. Olá, eu me chamo Matan Gikovati, eu sou brasileiro e israelense. Morei no Brasil até os 9 anos de idade, com 9 eu imigrei a Israel. Ali eu vivi até os 24, meus pais moravam no Brasil, aí depois em Israel. E com 24 anos de idade, depois de ter passado pelo exército, pela escola, eu voltei para o Brasil. Hoje eu trabalho aqui no Brasil como professor de hebraico, sou tradutor juramentado e intérprete do hebraico. A cultura israelense é uma cultura trabalhadora, se trabalha desde muito cedo. Eu trabalho desde os 12, 13 anos de idade, eu fui criador de ovelhas a minha vida toda, ordenhei vacas, morei em kibbutz, criei galinhas, lá você tem no kibbutz essa aproximação com a vida mais rural. E lá se come muito com a mão. É comum que as pessoas toquem na comida, se lambuzem. O hebraico é uma dificuldade, é você querer falar, mas não ter paciência para esperar o processo natural do aprendizado. É difícil um pouco o exército, você cumprir os 3 anos obrigatórios. A tradição judaica, então tem alguns rituais relacionados à religião judaica, por exemplo, o casal se casa embaixo de uma tenda, que nós chamamos de rupá. O homem, em um determinado momento, quebra um copo, ele precisa pisar num copo. E minha irmã decidiu fazer um ritual que não é tão relacionado à cultura judaica, inclusive é um pouco profano, que se chama o ritual da Birit, que ela coloca aqui uma faixa na perna e o marido ele precisa tirar essa faixa no meio do casamento. Ela levanta o vestido e ele tem que tirar com os dentes essa faixa da perna dela em uma vez só, ele não pode falhar. E isso é um símbolo de um casamento farto, com uma vida sexual farta, etc. Eu tive sorte de poder viver uma cultura tão diferente da brasileira como a cultura israelense. O momento agora é de música e arte. É agenda cultural para você, brasileiro, que mora no exterior. Caetano Veloso, em Portugal. O cantor e compositor baiano leva o seu abraçaço para Lisboa. O espetáculo acontece no dia 28 de abril, às 9h30 da noite, no Coliseu dos Recreios. E chegou ao fim mais uma edição do programa Brasileiros no Mundo. Sugira um tema para o nosso programa. Envie um e-mail brasileiros@ebc.com.br. Curta a nossa página facebook.com/brasileirosnomundo
EBC. Esta é uma produção da TV Brasil Internacional. O Brasil, onde você estiver. Voltamos na próxima semana. Até lá!